Mais uma vez aí abrindo a temporada do Oscar, o ano já tá correndo pra caramba, já estamos no final do ano, mas acho que ó, esse ano a temporada começou com o pé direito, né, Éder? Dois irmãos são donos de uma das maiores fazendas do interior dos Estados Unidos. Um deles se casa com uma viúva da cidade, enciumando o outro. No pacote também vem o filho da viúva, que intensifica o caldo da coisa toda. Com certeza começou com o pé direito, porque Ataque dos Cães parece ser aí um dos grandes queridinhos aí do Oscar de 2022, que vai ser um Oscar que promete bastante. Se você tá vendo esse vídeo depois que saiu a lista, vê se a gente acertou, tá bom? Porque assim, tem Paul Thomas Anderson, que inclusive eu amei o trailer, Guillermo del Toro, tem Denis Villeneuve com Duna, mas eu vou colocar o meu na reta, talvez eu seja xingado. Gente, eu amo a Lady Gaga, mas eu acho que House of Gucci não vai dar muito certo, eu acho que vai flopar, e o pessoal tá colocando que ele vai ter muita indicação. E eu acho que não. O trailer me parece um pouco... Não lembro qual que é o nome daquele filme lá, O Senhor do Crime, que também tinha um elenco estelar aí, Javier Bardem, Brad Pitt, Penélope Cruz, enfim, aquela porrada de gente boa. Parece uma coisa meio bregona, assim, mas que nunca soube de fato essa breguice. Enfim, também acho que não vai dar muito certo, mas finalmente vai servir o meme dela ser italiana, né? Just an Italian girl from New York, the young Italian American girl from New York. Is that I'm Italian and from New York. E fazendo um comentário aqui sobre o Ataque dos Cães, eu acho que ele tem essa verve aí de filme de faroeste, mas tem muito uma coisa revisionista, desconstruir muito a ideia que a gente tem ali de heróis perfeitos, do mito americano, que é uma coisa que a gente já comentou várias vezes aqui no canal, inclusive num outro filme, o First Cow, que também é dirigido por uma mulher. Acho que é curioso esses dois filmes aqui pela Jane Campion e lá pela Kelly Reichardt, e aí acho que a Jane Campion aqui toma uma vertente completamente diferente ali da Kelly Reichardt e vai discutir muito também de repressão a esses homens ali que foram os fundadores dessa nação, só que também por um viés bastante de sexualidade, tem a parte da obsessão. Você pode até fazer comparações com outros filmes, acho que muita gente eventualmente vai poder lembrar, por exemplo, do Brokeback Mountain, nem pela parte da sexualidade, mas por conta dessas vontades reprimidas, esses códigos que tem que ser seguidos, ou até mesmo essa obsessão, por outro lado, de filmes como, por exemplo, o There Will Be Blood. Então acho que esse filme ele se situa numa tendência aí de modernização desse gênero bastante clássico ali no cinema americano. Mulherada entregando simplesmente tudo. Porque assim... É muito interessante porque, por exemplo, quando você pega First Call, que a gente comentou sobre a relação entre aqueles dois homens, né, que era quase como um casamento ali, era uma relação muito terna, né, de muita cumplicidade, parecia quase como um casal, e aqui, nesse filme também, é interessante a forma como ela filma o corpo masculino, e como ela constrói essa relação de obsessão, como você mesmo disse, de desejo, de repressão entre esses homens, de uma forma assim muito intensa. Eu amo esses filmes que dizem muito, mas ao mesmo tempo não dizem quase nada pra nós, né? São com cenas muito sugestivas, que ela consegue criar uma tensão enorme sem ser explícito. Os mistérios que são criados, né? A diretora não joga tudo na nossa cara logo no início. Ela vai dando aos poucos os traços de personalidade daqueles personagens, e isso faz com que gerem incertezas do que até mesmo eles podem fazer, né? Das ações deles, né? E parece que cenas que são simples, como, por exemplo, sair para andar a cavalo, a gente não sabe onde elas vão terminar. A gente não sabe se ela vai terminar numa cena de sexo ou se ela vai terminar numa cena de morte, ou só andar a cavalo. Então, assim, essa dubiedade que ela cria em diversas cenas, né, de uma grande tensão mesmo, ela consegue transparecer a tensão, o medo dos personagens para a montagem, para a trilha musical que ela usa. He's helping him. He taught him how to ride. Então eu acho que ela consegue de fato criar uma atmosfera ali quase que de suspense, né? Mas a gente vai detalhar isso aos poucos, né? A partir do momento que a gente for falando aí ao longo do filme. Bom, então esse filme eu acho que, embora tenha esses conflitos ali que são postos na narrativa, eu acho que ele acaba tratando muito dessa sociedade patriarcal, pressionando esses homens a agirem de certa forma. E o curioso é que, embora cada um desses três, né, então o Benedict Cumberbatch, um irmão, o Jesse Plemons, o outro, e o Pivete ali, tentem fugir desses estereótipos, tentem fugir de uma coisa que eles nunca foram, eles reforçam esses códigos e acaba tornando o ambiente muito pior. Meio que o que acontece é que se ele se sente muito pressionado, muito vulnerável a ser esse homem que ele nunca vai conseguir ser, ele joga essa culpa, terceiriza isso, pressiona o outro. Então no final a gente tem esses três homens que são muito inseguros, que
tem uma pulsão, tem muito desejo e que acabam muitas vezes escoando isso através da violência, mas que na mesma medida são tolhidos o tempo inteiro de serem quem eles gostariam de ser. Essas duas expressões, elas andam lado a lado. Então você tem esse pivete ali que sofre na mão de todos os outros, mas quando ele vai lidar com animais que são sujeitos ali, teoricamente, mais fracos ali na cadeia que ele tá, ele é super violento. Você vê que esse irmão que casa ali com a viúva, ele é super jeitoso, é super manso ali com a esposa, mas isso também acaba sendo uma opressão muito grande pra ela, porque ele o tempo inteiro tá ausente ali da casa. Ele tenta ser esse homem da casa, mas ele não tem nenhum respeito dos funcionários ali da fazenda, das pessoas que vêm da cidade, nem o filho da viúva ali respeita, e essa própria viúva também vai perdendo o respeito por ele. E esse outro homem que é super violento com os animais, tem essa vida crua, é super duro com todos os funcionários ali que trabalham junto com ele, mas que talvez seja o mais inseguro de todos. Então, é uma dupla via por desejos muito opostos ali numa mesma situação. E é muito interessante porque, por exemplo, a figura do moleque ali, ele sofre muita opressão, mas ele encontra um universo só dele ali para que ele consiga, de alguma forma, colocar aquilo para fora. Seja através daquelas flores super delicadas que ele produz, ou seja através dos estudos. Então, ao mesmo tempo que ele pratica essas violências com esses animais, ele também mostra esse lado dele muito delicado e muito doce, que é muito difícil de ser aceito por aqueles homens. É visto desde o começo do filme ali, quando o Benedict ele tá no bar e ele começa a queimar aquelas flores. Claramente como uma forma de se defender também, uma forma de mostrar quem é que manda, de mostrar que ele é o oposto do que aquele garoto é. Mas eu acho que assim, não é uma coisa só dele, eu acho que todos eles ali criam mundos particulares para tentar, de alguma forma, fugir dessa pressão. Então, o Jesse Plimons, né, o irmão que casa com a viúva, eu acho que ele tenta se recobrir desse mundo de aparências, né, dessa coisa da civilização, de você ter ali relacionamento com políticos, com uma aristocracia, e você o tempo inteiro tá mantendo uma pose ali. Eu acho que ele tenta, através dessa coisa das formalidades, né, o que era delicadeza para uma, que as formalidades, tentar resistir a isso. E eu acho que o último tem essa brutalidade, dessa coisa mais selvagem, que também é um refúgio para ele, né? Então acho que todos eles, de certa forma, têm ali um mundo particular. Ele joga todas as angústias que ele tem na mulher, na esposa, né? Porque ele se sentia extremamente sozinho. Ele colocou nela toda a expectativa dela poder tirar ele daquele mundo onde ele se sentia tão oprimido e tão sozinho, tanto que ele chora. Quando ela, de fato, ela demonstra um carinho genuíno por ele quando ela pega e chama ele pra dançar. Então ela como se fosse ali uma janela, ela como se fosse um escape para ele ter acesso a um outro universo que não é aquele onde ele foi criado. Ainda que esse escape ele seja só temporário, né? Porque a gente vê como ele trata ela no resto do filme inteiro, né? Então acho que, ainda que ele tenha esses pequenos momentos ali de respiro, no final das contas essa pressão ali social acaba falando mais alto. Toda essa coisa social tá tão impregnada neles que mesmo quando eles estão ali em momentos particulares, sozinhos, um com os outros, eles não conseguem liberar essa intimidade, né? E eu acho que entra essa coisa que o Éder disse do lado sugestivo, né? Quando é que eles vão conseguir, de alguma forma ou de outra, soltar um pouco, achar um pouco esse escape? E é através, muitas vezes, do olhar. E eu acho que tem uma frase que resume muito bem isso, que esse tutor aí, esse personagem mais selvagem, mais bruto, fala pra ele, ele repete ali pro pivete. O tutor ensinou ele a usar os olhos de um jeito que nenhuma outra pessoa sabia. Talvez a cena mais emblemática nesse sentido seja ali quando o Benedict Cumberbatch chama ali o pivete para ver aquela montanha e eles comentam sobre um cachorro ali que, não sei se o Éder prestou atenção, mas eu não consegui ver cachorro nenhum ali. A impressão que eu tenho é que seja uma coisa tão particular, talvez um código ali para eles fugirem um pouco dessa masculinidade que o tempo inteiro pressiona eles, né? E eu acho que essa discussão do olhar é levada pro filme através de certos plano detalhe, por exemplo, do Benedict Cumberbatch apertando uma corda, ou dele sentado numa cela, ou dele tirando os testículos de um boi, ou de um menino ali mexendo de uma forma meio impaciente num pente, ou até mesmo de um sangue ali escorrendo num trigo. Eu acho que todas essas cenas têm uma pulsão sexual que não conseguem se expressar no corpo inteiro, então se expressa em detalhes. E aí o filme vai levar a gente para esses planos detalhes, porque a gente precisa ver isso dentro do próprio olhar dele, dentro da própria intimidade. Não tem nada mais íntimo do que a gente fechar o plano, a gente fechar o quadro em coisas muito específicas. E tem uma coisa que me chama muita atenção no filme, que é um grande contraponto para mim, porque eles moram numa das maiores fazendas de todas, eles têm um campo vasto e enorme, mas parece que eles estão vivendo o tempo inteiro dentro de uma pequena prisão claustrofóbica. Dentro dos seus próprios medos, parece que tudo precisa ser muito calculado. O que eles vão fazer, como eles vão agir, como eles vão interpretar aquele eu dele, seja do Benedict ali, aquele homem bronco, aquele homem rude, seja do outro que tenta ter um comportamento conciliador, ou do garoto, né, que, enfim, tá sempre preso ali àqueles itens artesanais.
Então me parece que todos estão vivendo numa grande prisão. E eu ia evocar essa questão do ambiente árido também, porque você vê que o ambiente é árido, tal qual as relações também são muito áridas, são muito secas. Eu acho que toda tentativa de aflorar, de dar um pouco de cor, de dar um pouco de gosto ali, é automaticamente repreendida pelos outros personagens. Acho que o símbolo mais direto disso sejam as próprias flores que o Éder comentou, que por sinal já são artificiais, né? Então acho que essas paisagens ali, essa natureza também é cúmplice dessa opressão, porque acaba que esses visuais, por mais bonitos que eles sejam, não deixa que esses personagens fujam de lá, né? Porque a gente tem várias cenas que a gente vê aquelas planícies sem fim, ou a gente vê aquelas montanhas que tampam ali os espaços que estariam atrás. Então, de fato, dá a sensação que são ambientes tão espaços, assim, tão amplos, que são opressivos justamente por eles serem tão pequenos ali, perto daquela dimensão toda. Mas que, mais uma vez, eu acho que também tem uma relação dupla ali, porque ao mesmo tempo que oprime, também serve, de certa forma, para esconder esses personagens do resto do mundo, ou esconder dentro da própria intimidade deles, né? Você vê que o Benedict, como eu disse, né, ele tem uma relação muito forte com a natureza. Então, ainda que ela oprima, ele também vai ali para um riozinho, vai ali com os animais, tem essa relação que o próprio Pivete ali também tem com os animais, e o próprio Jesse Plemons também, ainda que ele tenha essa relação muito forte ali com o urbano, com essa aristocracia, de certa forma, quando ele chega ali na cidade, é quando ele fica longe disso tudo. Então, ainda assim, sendo uma prisão, também, de certa forma, é um refúgio. Concordo muito com o que você disse. Olha, esse vídeo tá chato, que a gente tá concordando um com o outro. Espero que até o fim a gente discorde de alguma coisa, tô sentindo falta. E aquela tensão que eu havia citado lá atrás, eu acho que ela vai aumentando até a gente chegar ali. Agora a gente vai entrar numa parte um pouco aqui com spoilers, então se você é um pouco sensível, a gente vai deixar aí a minutagem exata pra você pular. Eu acho que é uma cena muito importante ali, porque a gente tá falando sobre exercer papéis, é sobre você ser um personagem ali dentro daquele filme. E ali no final, quando o Benedict e o garoto ali, eles têm uma grande conversa ali, uma cena longa, né? E o Benedict principalmente fala sobre as experiências que ele teve com outro rapaz, começa a se abrir mais, ele começa a deixar de lado aquele homem muito brusco, muito rústico. E o garoto também, ele começa a deixar de ser menos inocente, ele começa a se jogar mais. E aí começa a gerar uma tensão muito grande entre ambos os personagens, que é ali conduzida por um cigarro. E logo após aquela cena, quando ela é cortada, a gente vê a cena de 2 cavalos ali, que são animais muito robustos. Falando o detalhe daqueles cavalos, me lembram quase corpos nus. E aqueles cavalos, eles são símbolos de poder, porque são através deles que os homens sobem em cima deles para se sentirem grandes. O filme continua, a gente não sabe exatamente o que rolou, mas eu achei muito sugestivo, eu achei uma sacada muito boa ali, um dos melhores momentos do filme para mim em termos de construção, de tensão e também de montagem. Não, eu vejo essa tensão ali também. A gente não tem no filme momentos que esses dois personagens se beijam, mas eu acho que essa talvez seja a cena em que isso seja mais próximo. A gente vê cigarro que passa de uma boca a outra, né, como se fosse um beijo meio que indireto. Essa lembrança que você faz do cavalo, acho que é super oportuna ali, essa relação de corpos, né? A gente não vê de fato a interação física, talvez a gente tenha a metáfora dessa interação através do corpo dos cavalos. E aí, caminhando pro final, né, como esses 3 personagens eles terminam, eu não sei se o Éder vai concordar aqui comigo, quem sabe, né, tenhamos aqui a discordância, mas eu acho que a gente vê que esse ambiente, que essa sociedade vence todos eles. No final das contas, a gente tem o Jesse Plemons ali que tentou o tempo inteiro ter essa coisa da civilidade, mas que não é respeitado pela urbanidade, como eu tinha comentado antes. A gente tem o Benedict Cumberbatch, que acho que talvez seja o mais interessante ali, o final dos 3, que ele morre, e aí a gente vê ele sendo despelado, né? Se o tempo inteiro ele despelou outros bichos, né? Ele tirou o couro ali dos bois, ele vai perder a barba, vai perder o bigode, ali numa ideia de desmasculinizar, e por fim você tem esse garoto. A sensação que eu tenho é que ele vai meio que assumir o posto do Benedict e ter também essa relação meio escondida com esses desejos. Todos ali são animais tão castrados, tão abandonados quanto os que eles manipulam, né? E uma coisa bastante curiosa também ali no final do Benedict, né? O irmão dele tá lá no enterro, o médico chega e fala que parece que ele morreu de anthrax. E anthrax é meio que uma bactéria que pode ser transmitida através de animais. Então ele judiou tanto dos animais, matou tantos animais, e no final das contas talvez ele tenha morrido por conta dos animais. O que acontece é que a gente vê ele totalmente destituído de poder. Aí fica muito claro se ele foi assassinado, se ele se mata, ou se é essa bactéria de fato. Enfim, a sensação que eu tenho é o que importa é que, na verdade, ele perde todo esse poder. E aí é curioso que, se for por essa questão dos animais, de fato ele perca pelo que em algum momento ele possuiu. Então, assim, como a gente já comentado no começo do vídeo, é um faroeste que, diferente de vários outros, não tem heróis, não tem catarse.
A gente só tem essa questão de que forma esses Estados Unidos se construiu, né, em cima desses homens ali que são completamente abandonados, esquecidos, que é uma discussão parecida com o que a gente tem ali no First Cow, que a gente tinha comentado, mas que a abordagem acaba meio que sendo um anti-First Cow, né, porque ali a gente vai por um universo que tem muito afeto nessas pequenas lacunas que sobram para eles, né? Nesse filme aqui, o Ataque dos Cães, a gente tem essas pequenas lacunas, mas eles não conseguem exercer de forma nenhuma esse afeto. Até por isso as atuações são muito mais sisudas do que a gente tem ali no First Cow. E aí, na verdade, eu queria, enfim, trazer alguma provocação aqui no final para você, Éder. Essa tensão homoerótica ali, mas que nunca de fato assume isso com tudo. Eu queria perguntar para você se você sentiu uma falta de afeto, sentiu uma falta de desejo externado aqui no filme. Porque a gente sempre fala aqui no canal, né, de que a gente precisa não só dar nome aos bois, mas precisa colocar isso em tela, precisa mostrar essa vontade. É uma questão bastante complexa. Primeiro, se a gente começar a pensar do ponto de vista fatalista, né, que esses homens que desejam uns aos outros têm um destino cruel. Mas eu acho que é coerente com toda a proposta que é trazida desde o início, porque não é só o casal homoafetivo que tem suas angústias, né? Todos os outros personagens também carregam angústias muito profundas, que não são ligadas necessariamente a um relacionamento amoroso. Eu gosto dela não mostrar. Fez a minha criatividade longe pra entender, será que aconteceu ou não? Então, cara, eu concordo, até porque eu acho que o filme é muito menos sobre a relação que esses dois personagens têm e mais sobre essa pressão que aí evoca um pouco dessa coisa que eu tava falando do mito americano. Só que, assim, tem uma coisa que me incomoda, e o filme ele coopta muito esse imaginário do Leatherman, né? Dessa coisa do homem de couro, né? Que é uma imagem muito cara pro universo LGBTQIA+, que acho que faz muito sentido quando a gente discute no primeiro momento esses homens desmasculinizados, né? Porque a ideia do Leatherman era justamente tirar tudo que tinha de feminilidade, que era associado de forma pejorativa à imagem da comunidade gay. Só que ao mesmo tempo, você também tem a faceta da liberdade sexual, que é muito forte também, atribuída ao Leatherman. E eu acho que aqui a gente não tem isso e cai mais uma vez nesse debate que a gente estava tendo antes. Então acho que talvez seja um pouco mais, um caldo a mais, que talvez seja uma cooptação que não tem esse desejo, não tem essa vontade relacionada historicamente a todo esse imaginário que ele se aproveita no filme. Então talvez seria um ponto negativo pra mim, assim. Eu acho que ele me trouxe muito mais a questão da masculinidade, essa questão do homem rude, do que em si você tentar expor esses elementos que é tão um símbolo sexual para a comunidade LGBTQIA+. Eu não tive tanto essa percepção assim do homem de cor aí que você citou. É óbvio que tá ali, é óbvio que a gente entende a referência, mas eu não sei se é algo tão explícito que ela queria trazer no filme. Assim, eu acho que o filme não caminha para essa discussão, sabe? Não é só uma nota de rodapé, assim como acho que tem outras notas de rodapé que a gente pode trazer aqui. Tem, por exemplo, eu não entendo porque o filme é meio que dividido em capítulos, sendo que a gente não tem meio que arcos definidos dentro desses espaços, ou personagens que a gente acompanha diferente ali, ou mesmo aquele voz off que começa ali com o personagem do Pivete falando e depois nunca mais aparece. Uma coisa que eu queria trazer aqui pra gente finalizar o vídeo é o papel da Kirsten Dunst, né? Que a gente falou o tempo inteiro dos três homens, eu não sei se você acha que ela acaba servindo meio que como veículo ali pra esses personagens, ou se ela tem um papel importante. Ela tá no centro de todos eles. Porque ela sente a pressão de criar o filho, do cunhado, que é um crápula ali, o tempo inteiro tenta, através de pequenas violências, tenta intimidar ela. E também tem o marido dela, que ao mesmo tempo é um homem totalmente passível, então ela sofre por todos eles. Às vezes um escape para que eles possam externalizar a angústia, ou a tristeza ou a raiva que eles sentem. Se a masculinidade é pesada para eles, imagina para ela, né? Então o fardo é em dobro para ela. Mas acho que a gente pode questionar, pode criticar. Eu não vejo isso como um problema. Eu acho que ela não é deixada de lado. Acho que ela tem bastante tempo de tela. Tem o problema dela com o alcoolismo. Tem o problema dela de tentar se encaixar naquela sociedade, porque ela não é uma mulher da alta sociedade. Ela acaba indo pra lá. Mas enfim, Éder, eu queria puxar aqui pro nosso quadro final, o Ouvinte Recomendar. Não sei se você tem alguma sugestão hoje aí pra dar pros nossos queridos. Eu tô assim, você tá vendo, esse canal tá mudando. Eu comecei a ver uma série animada do Disney Plus. São episódios antológicos aí de Star Wars. São animes
de curta duração que foram feitas por estúdios diferentes, japoneses, né? Enfim, são animações lindíssimas, eu adorei todas. Que é muito rápido, você consegue assistir ali. Ah, nossa, eu tô almoçando, vou ver aqui uma coisinha. Ou... Bom, eu vou por um caminho completamente diferente. Tem uma espécie de canal, alguma coisa assim, chamado Cinema Baú da Sétima Arte, que tem ali numa plataforma, como se fosse o YouTube, o Vimeo, que chama VK, acho que é uma plataforma russa, se não me engano, em que eles começaram a fazer o upload de vários filmes clássicos aí, que vocês podem assistir só, enfim, entrar, não precisa pagar nada. E aí tem de vários lugares do mundo, coisas de países como Irã, Rússia, Brasil, coisas mais antigas, coisas um pouco mais recentes. Então, para quem não tem acesso aí a assistir algumas coisas, não quer ir por caminhos muito mais tortos, eu acho que talvez seja uma plataforma ali que reúne várias coisas. Vão estar as duas recomendações aqui no link da descrição. Meu, eu amo essas recomendações porque assim, elas são totalmente opostas, né? Eu falando de uma série do Disney Plus e você trazendo algo totalmente alternativo, ou seja, tem para todos os gostos. Então aí lembrando, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda pro seu amigo que gosta de cinema, comenta aí, ajuda o youtuber emergente porque é importante para nós. Então é isso, muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima e valeu!